Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar, vou basear no livro que tá daquela viúva, daquela mulher que doou 2 moedinhas. Então, meu irmão, essa passagem nos fala de alguém que chegava rico, que depositava grande quantidade de dinheiro. E Jesus estava observando. Mas aquela mulher tinha uma senhora, a viúva, que ela doou 2 moedinhas que ela tinha. E foi aí que chamou a atenção de Jesus. Jesus disse que na verdade todos doaram daquilo que sobejava, mas essa doou com amor, porque doou tudo que ela tinha. Meu irmão, você sabia que Deus não está interessado na sua oferta? Ele está interessado no ofertante. Você sabia que Abel, Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu de Caim? Sabe por que ele recebeu a oferta de Abel? Porque Abel ofertou com amor e com gratidão a Deus. Caim ofertou daquilo que ele tinha, do que ele tinha. Só que ele tinha era aquela oferta. Mas Abel tinha muito mais que era o seu coração. Meu irmão, você lembra daquela passagem que cobraram imposto a Jesus Cristo? E Jesus disse, os seus discípulos não pagam imposto. É lícito pagar imposto? Jesus me traga uma moeda. Ele, quando olhou para aquela retrata, disse para ele, de quem é essa retrata, essa efígie? Ele disse, é de César. Jesus Cristo disse, então, vocês dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas os pastores dizem que Jesus está falando de dinheiro. Não, Jesus não está falando de dinheiro. Você é a imagem de quem? Aquele dinheiro era a imagem de César. E você é a imagem de quem? De Deus. Então dá a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. Se você é de Deus, dá a Deus o que é de Deus. Você sabia que o dízimo na lei era obrigado 10%. Tem pessoas que falam em pagar o dízimo, não falam em pagar o dízimo de 10%. Na verdade é pagar mesmo. Porque tudo que é obrigado, paga por obrigação. Porque o dízimo na lei era pena de morte. Era dente por dente, olho por olho. Mas hoje nós vemos na graça. Antes de você doar o seu dízimo, você precisa doar o seu coração, a sua gratidão, a sua vida. Porque ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, você é a imagem de quem? Você é a imagem de César ou é a imagem de Deus? Imagem de Deus. Então dá a Deus o que é de Deus. Eu tive um problema com uma senhora, uma ex-professora. Há tempos ela falava comigo que ela entregava R$92 de dízimo. Aposentada. E ela falou, o senhor tem que entregar o dízimo. Eu falei com ela, minha senhora, a senhora continua pagando a prestação da sua salvação. Por quê? A senhora está dando por obrigação. Obrigação é pagar. Eu não, porque a minha salvação é de graça. Eu fui salvo pela graça de Deus. Não foi por dinheiro nem por oferta. Quando Deus me chamou, eu não dizimava, não ofertava, não fazia nada. Meus irmãos, você quer saber? A primeira coisa que eu me converti foi no dízimo, quando eu morava na roça. Isso foi nos anos 70. A primeira coisa que eu me converti, quando eu aposentei com salário mínimo, graças a Deus, que para mim dá e sobra, eu não dizimei mais, porque entendi a palavra que o dízimo de 10% era obrigado, é pagar o dízimo. Mas hoje, na nova aliança, na graça em Cristo Jesus, você pode dizimar com 1, com 2, com 15, ou com 20, ou com 90%. O apóstolo Paulo diz para não contribuir por obrigação. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Ele diz para não contribuir também com tristeza. Então, meu irmão, você que entrega dízimo, dá R$5.000 de oferta, R$10.000 de oferta, e pensa que isso está algum benefício para a sua salvação? Não, meu irmão. Sem que você antes primeiro doa o seu coração, doa o seu amor e a sua misericórdia. Deus não está interessado no seu dízimo. Antes ele está interessado em você. Ofertante, Deus não está interessado na sua oferta, pois ele é o dono de todas as coisas, da prata, do ouro, ele é o dono de tudo.
Ele está interessado em você. É na sua pessoa, é na sua alma, é em você. Agora, a palavra de Deus diz que ele ama aquele que dá com alegria. Abel, antes de ofertar, ele ofertou o seu coração, ofertou a sua alma, de tudo que ele tinha pertencia a Deus. Então, meu irmão, olha, fica com essa mensagem. Você é a imagem de Deus ou é a imagem de César? A moeda era a imagem de César. Ele falou, dá a César o que é de Deus, e dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A sua imagem é a imagem daquela moeda ou é a imagem de Deus? Deus não estava falando de dízimo. Deus estava falando, Jesus respondeu, né? Ali, uma palavra que ele diz que nós pertencemos a Deus. Por isso, vamos dar nossa adoração a Deus, nosso louvor e nossa gratidão. Fica com essa mensagem, medita nela. Olha, você pode dizimar com 1, com 2 ou com 90%. Com 10 você não pode, porque aí você entra debaixo de maldição. Aí não é aí não é ofertar, aí não é dar dízimo, aí é pagar, porque era obrigado, na lei era obrigado 10%. Eu aceito o dízimo, não sou contra o dízimo nem nada, porque tudo precisa de dinheiro. Sou contra, eu só falo contra o 10% obrigado. Fica com essa mensagem, medita nela, senão para você não perder seu tempo.